especial, porque hoje comemoramos o dia aqui dos gravadores, um dia muito especial. Eu confesso para vocês que o joelho está tentando bater um no outro. Vou andar meio assim, para não demonstrar que eu estou tremendo demais. Há quase 2 meses a igreja se reuniu e a igreja tem a autoridade de Deus para escolher os seus líderes. Eu sempre, obediente que sou, sempre defendi isso. Quando veio a notícia, o chamado de que eu deveria estar auxiliando, contribuindo para esses 2 departamentos, eu fiquei assim, pastor Pereira, muito emocionado, e eu chorei bastante. De vez em quando ainda acordo e será que eu estou no distrito? Ou será que é impressionante como Deus diz as coisas? Eu falei, pastor assim, olha, e eu apontei alguns, sabe, assim, ele falou, mas Deus, nós oramos, nós buscamos, e eu olhei, pastor, mas olha isso, olha aquilo. E no distrital a gente, uma comissão, quando nomeia alguém para o departamento, pastor, olha, é muito difícil isso, é demais. E aí você usa aquelas palavras já conhecidas, não é? Aquele sermonetezinho, não, mas quando Deus chama Deus, e eu tive que ouvir e falar para mim muitas vezes esse negócio. Eu acredito nisso, queridos. Eu tenho convicção disso. Eu tenho certeza de que Deus, como sempre esteve na frente da sua igreja, Ele continuará à frente também desses 2 departamentos. Amém? Aniversário de um povo especial. Você sabe que os desbravadores, eles não gostam de ser desbravadores. Eles amam esse negócio, eles amam ser desbravadores. É diferente, é um povo animado. Quando eu não conhecia sobre a filosofia dos desbravadores, esse povo se reúne ali, grita, tem um vídeo de guerra, fala um monte de coisa, tem uma roupa diferente. Eu lembro há 30 anos atrás, quando chegou na nossa igreja um pastor com essa roupa sem a túnica aqui. Eu falei, mas o que é isso aqui? O que é isso, né? Depois fui conhecendo e descobri que não é aquele povo que faz barulho sábado, domingo de manhã, é um povo diferente, um povo especial que está trabalhando para abreviar a volta do nosso amigo Jesus Cristo. Louva a Deus, porque aqui nessa cidade, nessa igreja, tem pessoas especiais, como você, que apoia e que tem feito aí desses 2 departamentos, aventureiro e desbravador, tem visto, é uma porta de bênção, uma porta de salvação dos nossos filhos. Pastor Daniel e eu, nós estamos estudando bastante sobre esse detalhe e nós queremos muito pedir para que vocês possam estar orando por nós, para que Deus continue dirigindo, para que Deus continue fazendo o trabalho que o dia ele começou. Tá? Quero agradecer demais também a esses que estão aqui à frente, representam todos os desbravadores. Né? De maneira muito especial, quero agradecer o Máximo, que é o nosso coordenador, um menino preparado, especial mesmo, o nosso distrital. Tio Dani é um camarada que tem me dado um apoio muito grande. Pastor, estou orando pelo Senhor, e é tão bonito isso, né? Ele serve para ser meu pai, ele falou, estou orando pelo Senhor. Foi muito gostoso, sabe? E está sendo muito bom ter essa retaguarda, sabe? O apoio da igreja. Quando isso acontece, é só bênção, só bênção. Hoje, você que está nos visitando, você que quem sabe está aqui pela primeira vez, você que não conhece muito sobre esse povo, né? Essa nação, os irmãos de lenço, né? Os desbravadores, aqui no Brasil, há 54 anos atrás, nesse mês, foi fundado o primeiro clube no Brasil. Clube especial, pioneiros do Brasil. Uma semana depois, ali
tem uma santa briguinha, né? Uma santa rusguinha aí, santa problema. Uma semana depois, aproximadamente, foi formado lá no Capão Redondo, pioneiros do Capão. Eu sou muito feliz, porque Deus me permitiu que esse clube nascesse aqui e tem dado frutos para aqui e também para aqui. Amém? Quero agradecer ao pastor Pereira, do Distrital, e uma das coisas que ele me perguntou essa semana, me pediu essa semana, falou assim: pastor, vindo para cá, traga um bóton para mim. E o bóton aqui no meu bolso, viu, pastor? Depois a gente vai entregar ao pastor um bóton de líder. O pastor vai estar bonito ali, né? E nesse dia eu descobri isso, que o pastor que não tem uniforme nessa data especial, eles ficam bravos. E eu fui atrás, faz quase 2 meses nós estamos atuando, né? Apoiando essas 2 áreas, e eu não tenho uniforme. Mas eu falei, não, eu tenho um cunhado que é departamental de jovem comigo. Não vá a nenhuma igreja, de maneira especial, no dia de gravador, sem a beca. Você tem que estar animado, tem que estar bonito. Não só assim para ficar bonito, né? Não é só assim, né? E aí fui atrás, e Deus abençoou, eu estou bonito, não é? O menino que estava anunciando meu nome ali, é isso mesmo, é Willie Charlie. Willie Charlie, é um nome bonito, né? O Willie é bonito ou não? O Rubão gosta do meu nome, né, Rubão? Olha lá. Estela, maravilha, é a família de Deus. O nome especial, Willie significa príncipe do bosque. Olha que legal. Príncipe do bosque. Quando eu nasci, o meu avô, descendente de alemão, ele, é o meu primeiro neto, vai chamar o Willie Charlie. E aí a minha mãe entrou em pânico, a minha avó, a família, mas é ordem do meu avô, e ele, ali, sabe? E aí, quando foram lá para o cartório, ele até falou: olha, se vocês quiserem contribuir com o resto, pode contribuir, mas tem que ser os pelos nomes do Willie Charlie. Príncipe do bosque, guardião do bosque, aquele que cuida do bosque. Aí você vai indo na definição e você chega no final, jardineiro. Mas aí ficou Willie Charlie. Se vocês quiserem contribuir com o resto, contribuem. E aí a minha mãe e a minha avó contribuíram colocando Aparecido da Silva. Bonito demais. Eu estava vendo ali tocando piano, como sempre, tocou muito bem. A Gladys, nós nos formamos juntos no IAS, Ciências Humanas. Gladys, Fábio, tocava muito bem, eu vi hoje. Tem aquela moça também, que eu esqueci o nome, é Karen, né? Cantava do Prisma. Então assim, e ali, quando iam fazer a chamada, eu falava: professor, tem como, professora, né? Tem como colocar só o Willie Charlie, a P. Silva? Não tem dificuldade com o nome às vezes, né? E eu sofri muito na minha adolescência com esse nome. Willie Charlie, Aparecido da Silva. Hoje não ligo, não estou nem aí, está tudo certo, maravilha. Eu gosto do meu nome, o nosso nome é um nome especial, né? José Pereira, nós conhecemos, né? Chamamos de querido pastor Pereira. Nosso nome é gostoso de ser ouvido, né? Pioneiros do Brasil. Olha que interessante, que nome forte. Eu estudei desde os 14 anos nos nossos colégios e devo praticamente tudo aos internatos. 14 anos fui para o IASP, e ali no IASP, olha, eu estava indo com uma direção, aí Deus falou: não, William, vamos para lá. E é interessante mais a história, dá um livro. Eles falaram: William, escreva um livro. Eu falei: olha, eu não tenho dom para escrever, mas se você me ajudar, quem sabe no futuro pode sair um livro aí, e essa história é tão especial da minha vida. Um momento especial, quem sabe vocês vão conhecer um pouquinho dela, né? Muito especial. Depois fomos para o colégio, lá para o seminário, fazer teologia, e aí vem, queridos, a primeira estação dessa manhã. Muito especial aconteceu conosco naquele dia. No ano de 96, uma quinta-feira, nós recebemos um convite para assistirmos a dramatização da Paixão de Cristo
ali na cidade de Piracicaba. Uma dramatização muito conhecida, muito bonita, muito especial. Muitas pessoas vão para ali para assistir, para participarem desse momento. E eu me lembro que o presidente da sala, o pastor Ronito Maia, ele tinha organizado de tal forma que estava tudo correndo bem, tudo certinho. Mas no internato não se viaja, não sei como está hoje, mas não se viaja homens e mulheres juntos, né? Quando viaja, homens de um lado, mulheres do outro. Muito interessante, o namoro do colégio é diferente. O namoro do colégio do internato é namorar, contemplar, não é namorar, apalpar de maneira nenhuma. E eu investi nessa viagem, porque sair do internato é muito bom. De maneira especial para aqueles que têm namorada e também para aqueles que não têm. É uma oportunidade de conhecer alguém também. E eu me lembro que o dia chegou, o dia da viagem para Piracicaba. E nós tínhamos investido na viagem. Estudante não tem grana, não tem dinheiro. Tudo foi pela comportagem, mas eu consegui dinheiro para ir à viagem. Foi muito especial aquele momento. Me lembro assim, de 9 ônibus saindo em direção a Piracicaba. E me lembro que no momento da viagem, um ônibus tinha parado, tiveram um probleminha, não parados. Nós passamos por esse ônibus e só teologamos, né? Animados ali dentro do ônibus, e nós falamos, olha, vamos ficar para trás, vamos chegar atrasados, nós estamos passando, né? Caçoamos um pouquinho deles e prosseguimos a viagem. Lembro que passamos o rio Piracicaba, por cima do rio Piracicaba, tem uma música famosa, uma moda de verdade sobre o rio Piracicaba, que você conhece, você é mais experiente. Passamos ali e de repente começamos a contornar ali o estádio, onde aconteceria a dramatização. Do lado de fora, queridos, dava para ouvir o barulho do povo lá dentro, a animação do povo se arrumando, né, para essa dramatização tão especial. Começamos agora a encontrar um local para estacionar o ônibus. O presidente da sala saiu e foi conversar com o porteiro. E o porteiro disse para o presidente da sala o seguinte: olha, já são 19 horas e 20 minutos. 19 horas, fechamos os portões, não entra mais ninguém. Nós que estávamos lá dentro do ônibus, queríamos sair, sabe, pela janela do ônibus. Não tinha ar-condicionado, né? Aqueles lacrados, sabe? E ele, imagina a situação dele, como presidente da sala. O presidente tem que tomar uma posição, ele tem que dar uma direção, ele tem que ter uma saída da situação. Ele chega dentro do ônibus e ele pede silêncio. Tinha gente ali bravo, já querendo sair. Pessoas que estavam ali, que tinham namoradas, que já estavam lá dentro, com medo de perder a namorada. É verdade. E de repente ele chega pedindo silêncio. E depois de alguns minutinhos assim, silêncio, um pouco de silêncio melhor, e ele então falou, queridos, que nós não poderíamos de maneira nenhuma realizar o nosso sonho de adentrarmos ali e assistirmos a dramatização da paixão de Cristo. Imagina a situação. Homem chorando não é bonito. De jeito nenhum, né? Um choro decoroso assim, e diferente. E eu vi muitos naquela tarde, naquela noitinha ali, chorando. Sim. O presidente, ele teve uma decisão, ele tomou uma decisão. Olha, vamos andar para nós entrar, mas na situação, lástima, choro, tristeza. Ele tomou uma decisão: olha, nós vamos achar um local aqui, para pararmos um pouquinho aqui, quem sabe fazermos um culto. Ninguém queria culto, ninguém queria nada, queria ir embora, queria tudo menos isso. Mas ele era o presidente, né? E aí, ele estava tão infeliz nesse dia, coitado, porque tudo que ele indicava dava errado. E naquele momento, passamos por uma praça. A praça tem praça bonita e tem praça que não é tão bonita. E a praça que ele escolheu para pararmos um pouquinho, para gastarmos um tempo ali, pensando na situação, chorando as pitangas, era uma pracinha bem feita. Não tinha banco, eram uns tocos rústicos assim, de madeira. E ele parou o ônibus ali e ele falou: olha, eu gostaria que vocês descessem, conversarmos um pouquinho. Alguns desceram, a grande maioria ficou dentro do ônibus. Eu desci, fiquei ouvindo, e queridos, ele falou algo especial.
Ele disse o seguinte: olha, eu estou aprendendo uma lição. Ao conversar com aquele porteiro ali, ele disse o seguinte: olha, nosso compromisso nosso de portões abertos é até às 19 horas. Passaram-se 20 minutos, não posso. E ele contando, disse que o porteiro olhou por cima dos óculos, assim, só aí. Olha, nosso compromisso. E ele então tirou uma lição muito interessante que eu carrego, colou aqui e não sai. Compromisso. Ele abordou a questão do compromisso que o céu, que Deus, que Jesus Cristo tem com você e comigo. Quando olho para os desbravadores, quando olho para a liderança da igreja, quando olho para você, quando olho para vocês aqui, eu percebo o seguinte: que Deus, valeu a pena esse compromisso de Deus, porque eu e você tínhamos nascido e Deus, através do seu único filho, Ele honrou o compromisso com a humanidade, morrendo na cruz do Calvário. Queridos, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos concede o privilégio nesta manhã de estarmos em tão boas circunstâncias para ouvirmos a voz do Senhor. A nossa gratidão, bondoso Pai, por esse dia tão especial, quando estamos comemorando o dia dos desbravadores. Bondoso Deus, muito obrigado por essa porta de salvação que auxilia os pais da tua igreja a poderem criar os seus filhos para o encontro com o Senhor. Bondoso Pai, de uma maneira muito especial, nós queremos agradecer, bondoso Deus, por esse clube que existe aqui nesta cidade, nesta igreja. Homens e mulheres que têm um compromisso com o Senhor, e em nome desse compromisso, eles, bondoso Pai, têm mantido esse clube aberto aqui, bondoso. Rogamos que a bênção do Senhor continue sobre cada um deles, e rogamos que a bênção que o Senhor tem para cada um de nós possa verdadeiramente repousar sobre cada um dos teus filhos nessa manhã. Agora, bondoso Pai, a tua palavra vai ser aberta, e rogamos que o homem possa se calar e que somente o Senhor possa falar no nosso coração. Pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, tem uma mensagem muito especial aqui, que fala de compromisso. Compromisso é algo solene. E nós vivemos uma época quando as pessoas não querem saber de compromisso. Nós vivemos hoje a síndrome da falta de compromisso. É aquele vendedor que chega à porta da nossa casa e nós não queremos comprar nada, mas aí ele usa umas palavras mágicas, né? Você não quer? São 5 minutinhos sem nenhum compromisso. De repente, você que não podia nem ouvir, você está assinando cheques ali, não é? Para aquele vendedor. É aquele rapaz que namora há 5, 6 anos. Conheço um que namorou 11 anos com a moça, e aí terminou o namoro. E aí um ancião da igreja, né, responsável ali pelos jovens, foi falar com ele: rapaz, mas olha, 11 anos você... E aí ele olha para o ancião e diz: olha, eu namorei todo esse tempo, mas eu não tinha compromisso de casar com ela. Nós vivemos uma época isso, quando as pessoas não querem saber de compromisso. O compromisso tem um preço e muitas vezes nós estamos dispostos a pagar o preço do compromisso. E nós vemos muitas pessoas que não estão se realizando na vida, porque não estão se comprometendo. Pessoas que não querem pagar o preço do compromisso assumido. E nós vemos a falta de compromisso em várias áreas da vida. Temos, por exemplo, a falta de compromisso no casamento. Quantas pessoas, eu conheço algumas delas, que desfilam lindos aqui por esse corredor e passaram esse pouco tempo, e às vezes alguns nem terminaram de pagar as despesas do casamento e já estão gastando ainda mais com o divórcio. Por quê? Porque não querem pagar o preço do compromisso com os votos do matrimônio. Nós vemos a falta de compromisso na área estudantil. Quando me formei, em 99, em teologia, fui ser pastor, capelão lá em Tupã.
Eu nunca esqueço a história do Bruno. A mãe do Bruno conhecia sobre a importância da educação cristã. Ela não era cristã, mas ela conhecia a filosofia, ela queria aquilo para o filho dela, o Bruno. E nós estávamos vendo um momento muito especial naquela escola, naquele ano, na 7ª série. Não tinha vagas. Nossa, mas como não tem vagas? Não tinha lugar. E não tinha condição também de ter uma nova sala. Então a diretora de vez em quando dizia: olha, para aquela mãe, aguarde o tempo, nós vamos fazer o possível. Um momento especial, né? Muito especial. Um dia, para a alegria daquela mãe, a diretora disse: olha, vamos fazer a matrícula do Bruno. E o Bruno foi matriculado. Não deu 6 meses, sabe o que aconteceu? Você pode imaginar o que aconteceu com o Bruno? Ele foi expulso da escola. Mas por quê? Faltou o compromisso com o aprendizado, faltou o compromisso de fazer as tarefas, de respeitar os colegas de sala, o professor, o diretor. Compromisso tem um preço e nem todos querem pagar o preço do compromisso assumido. Nós vemos a falta de compromisso na área trabalhística. Quantas pessoas, né, querem um trabalho, querem trabalhar, e aí distribuem currículos por aí, tudo e tal, e aí são admitidas em um trabalho. E às vezes nós vemos pessoas que depois de pensarem pouco tempo de serem admitidas, são demitidas do emprego, e você vai perguntar o porquê do RH, e você descobre: olha, não chegava na hora certa, não respeitava os companheiros de sessão. Compromisso tem um preço, nem todos muitas vezes querem pagar, honrar o preço do compromisso. Queridos, infelizmente isso também acontece dentro da nossa igreja. Quando as pessoas são batizadas, um momento solene, um momento especial, uma nova vida, uma nova criatura. Mas muitas vezes, queridos, nós vemos pessoas fora da igreja, e aí você vai visitar, vai conversar, e você percebe: não honraram, não querem pagar o preço, o compromisso com Jesus Cristo. Nós só nos comprometemos com aquilo que nós amamos. Nós só nos comprometemos com aquilo que nós acreditamos, sem ver com fé. Nós só nos comprometemos, queridos, com aquilo que nós temos convicção, temos certeza de que é o melhor para nós. Eu ouvi uma história muito interessante sobre compromisso. Um irmão da igreja, ele era um severo crítico dos pregadores da igreja. Aquele irmão, todas as pessoas que iam na sua igreja, no final do sermão, ele já tinha uma crítica elaborada. No final ele tinha uma crítica certinha já. Sentava ali nos bancos da igreja e pregar não é fácil. Você sabe que quem prega sabe, é muito difícil pregar. De maneira especial quando você tem a missão, tem a responsabilidade de passar uma mensagem especial de Deus. Mas ele era um severo crítico dos pregadores da igreja. E um dia, a igreja, Deus sabe, a igreja, Deus sabe, Deus não dirige a igreja. A liderança se reuniu, nós temos que tomar uma posição, porque está sendo já um tipo de mau testemunho que esse irmão faz. E então tiveram uma ideia: vamos convidá-lo para uma pregação. A estratégia foi bem interessante. Olha, você é o ancião, você vai chegar para o irmão que é crítico de pregadores, e você vai dizer o seguinte para ele: olha, daqui a uns 6 meses, uma quarta-feira, você pode pregar para a gente? Tenho certeza que ele não vai dizer não, porque quarta-feira, normalmente, quarta-feira os estudantes universitários estão na escola, trabalhando, estudando, né? Os irmãos mais experientes aqui vão à igreja. Então, queridos, ele aceitou. Mas o tempo passa, né? O tempo passa e a quarta-feira chegou. Ele, segundo esse pastor que contou essa história, que eu achei muito interessante, não vou nem preparar, não. Chego lá,
ele era mineiro, né? Tem algum mineiro aqui? Quantos são mineiros? Levanta o braço para conhecer. Eu sou paranaense, mas cresci um tempo lá de Minas. Mineiro ruim nasce morto, mineiro é gente boa. E esse irmão do Cristo, o pregador, já era mineiro. Gente boa, mais ou menos, né? Ele chegou o dia de pregar. E ele não tinha preparado o seu irmão. Ele tinha uma ideia seguinte: olha, eu vou chegar lá, vou ler um salmo. Mineiro às vezes fala umas palavras bonitas assim. Eu vou ler um salmo, eu rezo, o Pai Nosso, está tudo certo. Queridos, ele ficou impressionado porque quando ele chegou na igreja 7h30, 19h30, o diácono-chefe chegou junto com ele, abriu o portão da igreja e ele começou: nossa, mas interessante ser pregador. O diácono foi treinado pelo pastor. E o diácono levou ele então até o cantinho, a salinha pastoral. Ali deu as orientações para ele: falou, irmão, fica quietinho aqui, fique bem aqui, se precisa de água, alguma coisa, suco del vale. Isso aí é por minha conta, mas nossa, mas ser pregador é bom demais. Tratamento vivo, especial. Chegou o momento dele adentrar. Ele saiu dali, e quando ele chegou aqui e ele viu a igreja, estava tão linda como nesse momento, naquela quarta-feira. Ele ficou assim, muito preocupado. E agora, o que eu faço? Ele tinha aprendido pouca coisa na igreja, mas ele aprendeu uma coisa interessante. Quando tem um pastor, o pastor prega. Irmãos, o pastor estava na igreja. E então ele deu uma, tocou assim o ancião, falou assim: olha, o pastor está ali, eu aprendi isso na igreja. O ancião sabe disso, sabe disso, mas o pastor, ele não pode falar hoje. Ele tem um problema muito sério na garganta, ele não pode falar hoje a você, hoje é o Senhor. O Senhor é o escolhido. E ele se levantou, queridos. Então, aquele serrero, tribo dos pregadores, se levantou para pregar, abriu a Bíblia, olhou para o povo, e a história diz o seguinte: que ele diz o seguinte: irmãos, vocês pensam que é fácil falar aqui da frente? Não é fácil não, irmãos. E a história diz que ele caiu desmaiado, irmãos. Desmaiado. É muito fácil criticarmos quando nós estamos comprometidos com as coisas. Ele não era comprometido com nada na igreja, ele não carregava uma parte do peso das coisas. Nessa manhã, queridos, tudo que eu encontrei sobre compromisso está nessa história antiga, mas tem que ser nova cada dia para mim e para você. Daniel, capítulo 3. Aqui nós vemos, queridos, a história de 3 jovens que foram arrancados da sua terra natal, levados para um país pagão, e ali eles permaneceram leais, fiéis a Deus, honrando um compromisso especial com Deus. E eu gostaria nessa manhã de ver aqui algumas coisas que aconteceu com esses 3 jovens. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Nós vamos ver aqui 4 coisas, rapidamente, 4 coisas que acontecem na vida das pessoas que têm um compromisso com Deus. A primeira coisa, nós vemos no verso 11 e 12, diz assim: e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Queridos, a primeira coisa que aconteceu com esses 3 jovens, porque tinham um compromisso assumido com Deus, foi que eles foram notados. Eram apenas 3 jovens ali, todos deveriam se prostrar, e todos quase se prostraram, mas os 3 ficaram em pé, eles foram notados. É uma espécie de termômetro, né? Nessa manhã eu gostaria que você olhasse para o seu cristianismo, para a sua vida, e eu gostaria que você pudesse ver como você está. Você tem sido notado por quê? Pelo compromisso que você tem com Deus? Quando nós temos um compromisso assumido com Deus,
e nós resolvemos, pelo poder de Deus, a atuação